Shalom, eu sou a Bispa Renata e hoje nós vamos para o nosso quinto módulo, né, do Ministério de Mulheres na Igreja. Da última vez nós falamos sobre as mulheres, né, que uma das coisas que os homens diziam é que elas não conseguiriam ser pastoras ordenadas, né, e serem esposas, ou seja, cuidar do lar. E é verdade, eu acho que a gente também tem que ter uma grande preocupação para dar um bom testemunho, porque realmente a mulher que é ordenada pastora, ela não pode, né, ir para a casa do Senhor, ela não pode cuidar das obras do Senhor, não cumprindo o seu papel de esposa, não cumprindo o seu papel de mãe, né, daquela que realmente guarda a sua casa, cuida da sua casa, se submete ao seu marido e assim, né, andam alinhados ambos aí na obra do Senhor. Então a gente tem que sim ter essa preocupação, é diferente da solteira, né, que a gente não tem essa preocupação. Mas, assim, por detrás disso também, né, as solteiras têm mãe, as solteiras têm casa, as solteiras também trabalham, fazem faculdade, as solteiras, né, têm um círculo social e, na verdade, a gente também tem uma postura aí, tem muita coisa que a gente faz e que a gente tem que entender que ambos têm que andar juntos. Mas uma das coisas que eu quero falar também de algumas mulheres que atuaram, a gente falou tanto de mulheres, né, no secular, assim, daquela época, né, dos séculos passados, mas eu quero falar um pouquinho também das mulheres da Bíblia, né, vamos começar a adentrar aí a palavra do Senhor. E uma delas é Tabita, que está em Atos, capítulo 36, versículo 49. Eu quero ressaltar que é necessário que vocês escrevam, né, os indícios bíblicos, porque não dá, não tem tempo hábil para eu ler o versículo juntamente com vocês e explicar a matéria, né? Porque assim, os vídeos são curtos. Então, em Atos 9, capítulo 36 ao 42, tem a história da Tabita, né? Que teve encontro com Pedro e ela fazia roupas para as viúvas, para as mulheres pobres, né? E aí a gente vê que Tabita, ela tinha, né, era uma mulher bem sucedida financeiramente e ela poderia pensar em tantas coisas, mas ela tinha essa sensibilidade, ela olhou para a sociedade e ela viu mulheres que precisavam ser vestidas, mulheres que precisavam ser assistidas. Talvez a igreja não estivesse apta naquele tempo, os governadores, não sei, mas eu sei que Tabita era uma mulher sensível, ela tinha essa disponibilidade e ela ofertava na vida das irmãs. E quando ela morreu, disse o quê? Que era Dorcas, né? Conhecida também como Dorcas. As mulheres choravam muito, e aí tanto que Lucas, ele ressalta, ele compara que a cura milagrosa de Dorcas é igualmente a de Enéas, né, que um pouco antes o apóstolo Pedro havia curado Enéas e deu deu uma delegação a ele que se levantasse, arrumasse a cama dele, né, e andasse, ou seja, né, verdadeiramente de arrumar, né, arrumar a cama, arrumar a sua vida, né, agora ele estava curado, mas era necessário que algumas coisas precisassem ser aplainadas, né, e para Dorcas, assim, foi uma ressurreição, foi algo tremendo, e foi, assim, um milagre mesmo, que tocou o coração daquelas pessoas, porque aquela era uma mulher dada às obras sociais. Outra coisa que diz assim, que as congregações também de Jerusalém, gozou de hospitalidade de Maria, mãe de João e de Marcos. Está em Atos 12, do versículo 12 ao 17, que diz o quê? Que ela era uma mulher de muitos recursos e ela era uma serva da casa do Senhor. Então diz assim, a igreja se reunia na casa de Maria, pois vemos Pedro indo para lá imediatamente após sua fuga na prisão. E aquelas mulheres estavam lá na casa de Maria reunidas, a igreja, e eles estavam o quê? Orando pelos apóstolos que estavam presos. E é tremendo assim, essa palavra, como a gente aprendeu no outro vídeo, sobre Roda, né, que era uma escrava, era uma serva de oração, era uma menina também que estava ali buscando ao Senhor e de repente ela encontra, ela abre a porta e é a primeira pessoa que vê realmente assim o milagre ou a resposta da oração delas. Então era uma mulher de oração.
Outra mulher que serviu como patrona na primeira igreja foi Lídia. Lídia também é uma história, eu sou apaixonada. Ai, pra mim, vocês não acham? É muito difícil eu estar falando e não estar falando, sabe? Mas assim, Lídia é um grande testemunho, porque foi através dela que praticamente na Europa foi pregado o evangelho, né? Porque o apóstolo Paulo, ele vê, ele tem aquela visão do anjo, fala, passa pro lado de cá, e ele encontra, e esse lugar que ele encontrou Lídia, era um lugar que era uma praia, que as mulheres iam orar nesse lugar. Então ela já, né, ali ela conhece, ela orava, mas talvez não conhecesse o Salvador, né? Talvez não conhecia, porque o apóstolo Paulo prega para ela era uma mulher comerciante, né? Ela tingia tecidos, isso assim, é uma pessoa que tem dinheiro, assim, de um poderio aquisitivo, e ela leva os apóstolos para casa dela, e ali também inicia-se outra igreja, e é muito bonito porque toda a família dela se batiza com águas da imersão, né? E é batizada ali após realmente aceitar Jesus Cristo. Então, Lídia, assim, foi uma grande mulher de grande importância no papel da igreja. E Lídia está em Atos 16, versículo 40, tudo bem? Bom, várias outras funções, porém, levaram claramente a igreja no falar na autoridade. E uma dessas funções, que era falar a autoridade, era o dom profético. E aí diz assim que era como se a profecia no Novo Testamento era como se fosse para mostrar, porque era uma autoridade, era algo exercido no Antigo Testamento, né? E aí agora algumas pessoas receberam esse dom de profetizar, que diz assim que a profecia tinha como propósito ligar os cristãos. Ao mesmo tempo, por ser uma importante manifestação do dom do Espírito Santo, a profecia pós-pentecostal era um fenômeno distintamente cristão. A importância da profecia a colocava como, assim, no alto escalão de espiritualidade, né? Que não tem nada a ver, mas na época também se interpretava assim, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, 28, em 1 Coríntios 14, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, né? Então ele não fala com essa coisa de superioridade, pelo contrário, né? Ele diz assim que os dons espirituais são distribuídos a todos, né? Cada um recebe o seu dom e nós precisamos cuidar realmente de algo que foi delegado por Deus para as nossas vidas. Mas o homem sempre coloca aquele que profetiza em nível maior, mas isso não existe, tá bom? As mulheres atuavam claramente como profetas nas comunidades no Novo Testamento. Lucas, por exemplo, registra que a caminho de Jerusalém, um grupo de Paulo ficava em Cesareia, casa de Filipe, o evangelista. Ele era evangelista e ele tinha 7 filhas, né, 7 donzelas. Tinha 4 filhas donzelas, tinham 4 filhas donzelas que profetizavam. Ele tinha 7 filhas, né? Não, desculpa, eu tô falando coisa errada, pelo amor de Deus. Ele era um dos 7 dos apóstolos, Filipe, né, o evangelista, casa de Filipe, o evangelista que era um dos 7, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, tá em Atos 21, do 8 ao 9, e Lucas relata que 2 de suas filhas são profetisas. Isso significa um cargo de autoridade que tinha naquela época na igreja, tudo bem? Apóstolo Paulo diz ser natural as mulheres orar e profetizar em público. Tá lá em 1 Coríntios 11, versículo 5. As mulheres também serviam como professoras mestras no Novo Testamento. Exemplo, Priscila, que o nome real dela é Prisca. Tinham 4 referências a essas mulheres, 4 referências a essa mulher casada. Que Paulo e Lucas ressaltam, eu já falei isso daí, que quando ele saúda primeiro Priscila e depois Áquila. Isso significa na carta, né? Essa comunicação significa que Priscila, naquele momento na igreja, ela era superior. Bom, diz que ela era uma excelente mestra, ela nada mais, nada menos, ela foi a mestra de Apolo, e qualquer um que estuda sobre Apolo vai entender que assim, naquele período da igreja ele era um dos grandes assim, teólogos, vamos dizer assim, era Apolo, e ele foi o que? Um discípulo de Priscila, de uma mulher. Então não tinha isso, né? Naquela época na igreja, era tudo igualitário. A gente começa a perceber o tratamento do apóstolo Paulo, o tratamento de Jesus com as mulheres, não tinha distinção
distinção, não tinha diferença. Priscila, ela era professora de Apolo, que está escrito em Atos 18, 18 ao 28. No livro de Romanos, Paulo cumprimenta o casal com seus cooperadores. Está em 16, Atos 16, versículo 3. Então, o apóstolo Paulo, ele fala tanto para Áquila como para Priscila, saúda dizendo que ambos eram seus cooperadores. Outra vez, não há distinção. Priscila não está vinculada a outras mulheres, ela possui entendimento bíblico, junto com o marido e autoridade para instruir um importante evangelista do sexo masculino, que ela instruiu nada mais, nada menos do que Apolo. Então percebe-se, cada um tem o seu dom. Então diz assim, que ela não é igual às outras mulheres, ela não é profetisa, mas ela era, né, uma mestra aí, uma professora maravilhosa. As mulheres cooperadoras, Paulo se referia prontamente às mulheres, assim como os homens são cooperadores. Ele era totalmente igualitário. Évodia e Sintique, está em Filipenses 4, 23, ministravam na igreja cuja conversão de Lídia, né? Então, aí eram duas mulheres aí que estavam realmente na base da igreja. Romanos 16, do 1 ao 6, diz assim, ele novamente, o apóstolo Paulo saúda os cooperadores, né? Ele não fala assim, eu estou saudando os pastores, eu estou saudando não sei o que, e eu estou cumprimentando as mulheres. Não, era uma saudação e era, na verdade, o título era para ambos, cooperadores do apóstolo. Trifena e Trifosa, tá aí uma indicação para você que quer botar o nome na sua filha. Trifena e Trifosa trabalhavam para o Senhor. Gálatas 4, 11, Romanos 16, confirma o chamamento dessas mulheres também até para a tarefa apostólica. 1 Coríntios 16, 16, Paulo instrui: vos sujeitai-vos a todo aquele que é cooperador. Então, basta ser cooperador. O apóstolo Paulo está dizendo que eles tinham que sujeitar. Ele não está dizendo que se sujeitem aos homens que são o cabeça e não as mulheres. Não, era igualitário. Queridos, e isso não significa que eu estou dizendo que o homem é o cabeça e a gente é igualitário. Não, estou falando de ministério, não estou falando de posicionamento de homem, de marido e mulher. O homem é o cabeça e a mulher tem que se submeter ao marido. Fique muito claro isso, tá bom? Eu não tô pregando feminismo, não. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, o apóstolo não usa a palavra diáconos, diácono, ele coloca diáconos no grego, sua escolha substantiva no feminino, que se diz assim, gnaicas, que quer dizer, abre a possibilidade que ele esteja se referindo também às mulheres. Febe, Romanos 16, 1 ou 2, serve como diaconisa na igreja. Febe era alguém de muita influência entre os crentes de Cencreia. Ela talvez era a patrona rica. Existem outras pessoas que falam, criam toda uma filosofia sobre Febe, dizendo que era um homem, e o que eu não creio. As mulheres como presbíteras ou bispas, tinham bispas na igreja. O caso de Febe, alguns igualitários consideram Febe presbítera modelo. Paulo refere-se a ela como protastes, que é patrona, uma supervisão de Cencreia, ou seja, um posicionamento de bispo, né? O bispo é aquele que olha, ministra a vida dos liderados, dos pastores, vê o que está certo, o que está faltando, onde que precisa, onde os pastores estão se perdendo, que precisa ser. O bispo, ou seja, ele tem um chamamento para mestrado, assim, para dar aula, para ensinar educação teológica, padrões morais dentro da igreja, mas ele é aquele que tem uma visão mais ampla, né? O pastor está aqui se preocupando em desenvolver a igreja, mas o bispo ele consegue ver onde o pastor está errando, o que falta, o que não falta, enfim, é mais ou menos isso e muito mais do que isso. Bom, as mulheres atuavam como patronas. Lídia, Atos 16, versículo 40, Priscila, Romanos 16, dos 3 ao 5, 1 Coríntios 16, 19, Chloe, 1 Coríntios 1, 11 e Ninfa, que é Colossenses 4 ao 15. São mulheres referenciais, cooperadoras aí do ministério do apóstolo Paulo. O Júnior, várias considerações favorecem o nome feminino, que está em Romanos 16, 7. E tem outras observações aqui, mas vamos
A paixão de Paulo pela reconciliação racial em Gálatas 3:38, você vê ele para igualar-se, né? Ou seja, ele vê as mulheres como ele vê os escravos, né? Isso é em Filemão, que ele dá um conselho, e ele diz que Onésio era um escravo sim, mas que ele gostaria muito que ele recebesse ele como um irmão mesmo, né? Que não tivesse essa distinção, né? Esse preconceito racial. Então o apóstolo Paulo vem quebrando isso, tanto para homens, para mulheres, para crianças e para os escravos, né? Mas, assim, em suma, as mulheres e os escravos sofriam muito essa distinção, esse preconceito. E aí a gente vê, acho bacana quando assim ele mostra a Filemão a receber um cristão proprietário de escravos a acolher de volta um escravo fugitivo, que é Onésio, não como um escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão a ti, quer na carne, quer no Senhor, tá em Filemão 1:16. Alguns veem essa tentativa de mudança como foi Pedro em Antioquia. A partir da unidade judeu, gentil e liberto, escravo, homem e mulher, ele tratava as mulheres como igualdade e valorizava a sua contribuição para o ministério do evangelho. A declaração de Paulo indicava que a mulher não precisava mais estar ligada a um homem para ocupar um espaço na comunidade. Os papéis das mulheres não se limitavam ao esposa-mãe. De acordo com o ensino de Jesus, as declarações do apóstolo abriram as portas para o ministério das mulheres, como mulheres, incluindo mulheres, como as mulheres também solteiras, né? Glória a Deus, realmente podendo fazer aí a obra do Senhor. 1 Coríntios 7, 34-37, serviço dos solteiros, contrariando aquele século. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, né, era muito essa coisa assim de casar, né? A igreja pregava isso, então parece que foi tudo muito simples, mas tem uma história atrás. Na verdade, a igreja não aceitava solteiros. Mesmo o apóstolo Paulo vindo quebrando aí, ele faz uma coerção naquela época e vem aí fazendo até hoje. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o penteado das mulheres, né? O penteado das mulheres tinha grande importância no círculo gentil, principalmente pelos gregos ou pelas romanas. Então, quanto mais o cabelo fosse trançado, tivesse assim alto, aquelas pérolas iguais as minhas aqui agora, né, nesse vídeo, significava uma posição de dignidade, né? E aí, então, as mulheres se embelezavam e faziam tantas coisas. E aí é por isso que tem essa coisa quando o apóstolo Paulo fala sobre o cabelo, e aí existem, bom, eu vou falar primeiro como eu aprendi no meu seminário. Então, Corintos fica num porto, num lugar, né, porto é um lugar muito de prostituição, onde a prostituição ocorre, e essas mulheres que eram prostitutas, grande parte delas eram sacerdotisas de Astarote, de Dionísio, né, de outros deuses, e elas rapavam o cabelo e elas entravam, essa era a iniciação para elas serem ordenadas. Então elas rapavam o cabelo e elas entravam no templo, tinha uma estátua com o pênis ereto e elas mantinham relação sexual ali. Era uma adoração a Deus, ao Deus. E aí o que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo chegou em Coríntios, ele começou a pregar, constituiu, fundamentou essa igreja, e essas mulheres começaram também a se converter. E aí o que acontecia? Elas iam com aquele cabelo curto. Então o apóstolo Paulo, ele dá, na verdade, um conselho. Por quê? Porque quando a gente passa assim, sei lá, numa rua, que a gente sabe que tem prostitutas, como que a gente meio que visualiza, né? É uma mulher seminua, muito, muito bem maquiada, né? E assim, com trajes, a postura totalmente, assim, né? Desculpa, assim, sensual, mas outras bem vulgar mesmo, que eu acho que não há tanta necessidade, mas amém. Então a gente já sabe, ali é uma prostituta. E aí essa visão era
esse problema social que o apóstolo Paulo agora vê dentro da igreja, né? Porque as meninas, essas mulheres agora que eram cristãs, estavam vindo à igreja, um novo tipo de mudança radical, né? Porque encontrou a Cristo, queridos, não adianta você ir para a igreja, não adianta você ter a Bíblia do momento se você não tem mudança, não teve mudança na sua vida, porque o evangelho é mudança. E essas meninas, essas mulheres, elas se converteram. Só que quando elas estavam ali no secular, em sociedade, o que os homens ainda diziam? Ah, ali é uma prostituta, né? O cabelo tá curto, é uma prostituta, é o estereótipo na época de uma prostituta. Então o apóstolo Paulo diz isso, e tanto dentro da igreja diz assim, olha, coloca o véu que é honroso, tudo bem? E aí aqui tem uma outra história que Elizabeth Fiorenza é uma historiadora e ela fala, ela diz assim, que Paulo sugere, adverte contra uma prática comum nos cultos de Dionísio, de Cibele, de Pite e de Sibila, nos quais o cabelo solto era necessário para a mulher produzir encantamentos mágicos eficazes, sendo, portanto, um sinal de verdadeira profecia. Segundo o modelo estático grego, lembra que eu falei como eu falo, da estátua, o comportamento profético era uma loucura divina, ou possessão por uma divindade cujo espírito entrava na adoradora, que ficava num estado de, já ia falar de demência, né? Sei lá, num estado de... Ai, agora esqueci a palavra, meu Deus do céu, de tomada consciência, como se o Deus lá tomasse a consciência delas. Essas práticas de culto aparentemente tinham conotações culturais no mundo do primeiro século, hierarquicamente estruturado. Bom, em vista do seu conjuramento em uma sociedade machista, as mulheres do mundo grego-romano eram deliberadamente eliminados dos papéis sociais e eram invertidos e obscurecidos a tal comportamento que era legítimo pelas afirmações de que elas se achavam sob o controle de um Deus. Em alguns cultos estáticos, a possessão da divindade era simbolizada pela remoção da cobertura da cabeça, provavelmente pelo sacudir e lançar para trás do cabelo e pela troca de roupas entre homens e mulheres. Paulo se preocupava em que os cristãos de Corinto não se identificassem com essa adoração profética. E é isso, né? Então a gente entende isso, essa coisa estática, na verdade, era a prática sexual que as mulheres tinham, né? E era trocas, era uma orgia sexual. E o cabelo delas, né, também podia ser para encantamentos. Aí a forma que eu aprendi, que acho que a grande maioria, realmente é da prostituição. Então fica aí a dica para você sobre a igreja. Leem, né, os versículos que eu dei, analisem e façam perguntas. Tudo bem? Fui além. Shalom. A próxima vamos falar das ministras da igreja de Éfeso.